Nossa meditação hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras, que era usada pelos judeus para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles lhe encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos comumente põem primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, ó Pai amado, abençoa grandemente a Tua palavra, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e ficarmos cada vez mais firmes, confiantes em Ti, através dela. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero, nessa meditação, trazer um tema: a importância de Jesus fazer parte de nossas vidas. Nós vamos ver o quanto é importante Jesus fazer parte de nossas vidas. Versículo 1 e 2, a mãe de Jesus, juntamente com ele, seus discípulos, eles foram convidados para este casamento, né? Muito interessante. Jesus foi convidado a fazer parte deste casamento, desta nova família que estava se iniciando através do casamento, ou seja, as famílias, elas iniciam através do matrimônio, do casamento. Inicia-se ali uma família, né? E Jesus Cristo foi convidado a fazer parte deste casamento, desta nova família ali, da festa, né? Desse casamento, onde ali nasceria uma nova família, né? Muito interessante. Nós percebemos muitas verdades maravilhosas através desse texto sagrado. Eu quero ressaltar algumas questões interessantes. Quantos casamentos já não foram desfeitos e quantas famílias já não foram destruídas por não terem convidado Jesus para fazer parte de suas vidas? Quantas famílias, quantos casamentos não já foram desfeitos, quantas famílias não já foram dilaceradas, destruídas? Por quê? Porque não convidaram Jesus a fazer parte do casamento, não convidaram Jesus a fazer parte da vida dessas pessoas. Isso é interessante, amados. É por isso que é muito importante nós convidarmos e deixarmos Jesus fazer parte de nossas vidas. Você tem feito isso em sua vida? Você tem convidado Jesus a fazer parte de sua vida, a fazer parte do seu relacionamento, do seu casamento, da sua vida como um todo? Versículo 3 diz assim a palavra: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O casamento de um judeu durava até 7 dias. E acabar o vinho no meio da festa era vergonhoso e gerava constrangimento para os convidados. Ou seja, o casamento de um judeu na época aqui de Cristo, ele pendurava até 7 dias o casamento. E o vinho acabar, que era um dos elementos principais de uma festa judaica, de um casamento em si, acabando era muito vergonhoso e constrangedor para os convidados. Vinho, ele é símbolo da alegria e prazer. Ele simboliza alegria e prazer, o vinho. O casamento que a festa acabou, esse casamento que a festa acabou, nós percebemos aqui que, acabando o vinho aqui, a alegria e o prazer como símbolo, né, que o vinho representa aqui, nós percebemos que há muitos casamentos em que a festa acabou. Acabou a alegria e a satisfação sumiram. Sabemos que há casamento, nós sabemos que não há casamento perfeito. Porém, não existe casamento que esteja imune aos problemas, às adversidades, às circunstâncias. Isso acontece.
Por isso é tão importante Jesus fazer parte de nossas vidas, amados. Jesus Cristo, ele deve fazer parte de nossas vidas para nos ajudar, nos orientar, para estar presente em todas as situações de nossas vidas. E aqui, este casal, esta família maravilhosa aqui, ela convida Jesus a fazer parte do casamento, a estar presente ali no início em que esta família está sendo consolidada através do casamento. Que coisa interessante que nós viemos aprender a sempre convidar Jesus a fazer parte de nossas vidas, a estar presente em nossas vidas, assim como esta família fez. Versículo 4 e 5 diz assim: Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. É interessante nós vemos essa passagem bíblica. Maria, ela reconhece que ele é quem tem autoridade, não ela. Versículo 4 nós percebemos que ela comunica a ele, né, a questão de que o vinho acabou, né, tinha acabado ali o vinho. E aí nós percebemos o quanto ela foi sábia, Maria. Ela leva o caso a ele, fala que o vinho tinha acabado, ele fala para ela que não era chegado ainda a hora dele se manifestar. Aí versículo 5 diz assim, Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Maria foi sábia e não discutiu o assunto. Como ela não podia mandar nele, ela não tinha autoridade sobre a pessoa de Jesus, como muitas pessoas pensam, né, equivocadamente. Existem muitas pessoas que pensam que Maria pode pedir algo a Jesus, para Jesus pedir a Deus. De forma nenhuma, ela não tem essa autoridade. A autoridade toda está sobre a pessoa de Jesus, não tenha dúvida disso. E aí Maria, entendendo isso, ela submete a sua autoridade, ela respeita a autoridade de Jesus e ela demonstra obediência e fé nele, ao ponto de dizer e orientar aquele servente que obedecesse a ele, fizesse tudo quanto ele vos disser. Que coisa interessante, né? Assim ela demonstrou sua confiança, sua fé nele e instruiu ali os serventes que fizesse tudo quanto ele ordenasse, tudo quanto ele mandasse, né? Isso é interessante porque nós percebemos que o servo de Deus, ele deve ser obediente, submisso à palavra de Deus, às ordens de Jesus, aos ensinos de Jesus, fazendo tudo quanto Jesus nos ensinou e nos orientou através de sua palavra. Versículo 6 diz assim: Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas de água, né? Que cabia, era o que compunha ali a quantidade ali nessas talhas, né? As talhas eram usadas para a purificação. Elas cabiam entre 80 a 120 litros de água. Muito interessante. E nós percebemos aqui que essas talhas elas estavam vazias. Elas não tinham nada dentro. Jesus manda que essas talhas viessem a ser cheias, né, de água, e os serventes prontamente foram lá e encheram essas talhas de água. E isso é interessante porque assim como essas talhas vazias, nós percebemos que faz muito bem eu lembrar que existe muitas vidas que estão vazias da presença de Deus, sem sentido, sem prazer e sem a verdadeira alegria que só encontramos em Jesus. É interessante porque assim como aquelas talhas estavam vazias, nós compreendemos e percebemos que na vida de muitas pessoas estão como aquelas talhas vazias, vazias de sentido, vazias da presença de Deus, vazias da verdadeira alegria que nós só encontramos em Jesus. Versículo 7 e 8. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: Tirai agora e levai ao mestre, e eles o fizeram. As ordens, Jesus dá ordem a eles enchem as talhas. Jesus opera o milagre, Jesus manda que leve ao mestre Sala para provar do que Jesus operou ali, né, transformando a água em vinho. As ordens e mandamentos de Jesus precisam ser obedecidas e praticadas. Todas as vezes que recebemos uma ordem de Jesus através de sua palavra, devemos cumpri-la com zelo e determinação. Ou seja, assim como estes serventes, eles cumprem aquilo que Jesus Cristo diz,
devemos também, nós como servos de Deus, como seus servos, cumprir tudo aquilo que Jesus Cristo determinou através de sua palavra. Devemos cumprir cabalmente as ordens e os ensinos de Jesus através das Escrituras Sagradas. Assim como Jesus transformou a água em vinho de forma poderosa, somente Jesus pode transformar uma vida vazia e sem sentido em uma vida nova, cheia de sentido, prazer e alegria nele. Somente Jesus pode operar poderosamente. Nós podemos até encher as talhas de água e devemos encher as talhas de água, porém, só quem pode transformar poderosamente a água em vinho é Jesus. Somente Jesus pode pegar uma vida vazia de sentido, sem prazer, vazia da presença de Deus, e Jesus transformar esta vida em uma vida nova, uma vida cheia de sentido, cheia de prazer e cheia de alegria nele. Versículo 9 e 10 diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Interessante aqui, essa passagem também, muito interessante. Nós percebemos aqui a ação maravilhosa do Senhor. Ele prova o vinho, ali o mestre Sala. Provando o vinho, o mestre Sala certificou-se de que era de qualidade superior, e tão superior à qualidade que ele sentiu-se obrigado a elogiar o noivo pelo tratamento fora do comum. Que coisa interessante, né? Somente Jesus nos fornece plenitude de bênçãos espirituais da mais alta qualidade. Assim como Jesus transformou esta água em vinho, e de alta qualidade era este vinho que foi transformado por Jesus, da mesma forma, somente através de Jesus, nós encontramos e Ele nos fornece, por pura graça e misericórdia, plenitude de bênçãos espirituais da mais alta qualidade. Versículo 11 diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. O princípio dos sinais. Sinal indica que o ato tem um propósito de algo maior ou mais importante por trás. Isso joga luz sobre a pessoa de Cristo e a sua obra redentora, que ele realizaria na cruz para a salvação de todos os que creem. Os sinais que Jesus operou foi para mostrar que ele era o Messias prometido e que somente através dele há salvação para aqueles que creem. Que coisa interessante, né? Os sinais que Jesus Cristo operou. E este primeiro sinal, esse primeiro milagre que Jesus Cristo opera, né? Transformando a água em vinho, nos mostra que ele era o Messias prometido, que estava no meio deles, e que eles viessem a crer nele, receber ele pela fé como Senhor e Salvador de suas vidas. Que nós possamos entender estas verdades maravilhosas, que somente Deus, através de Jesus, ele opera poderosamente e maravilhosamente na vida das pessoas, transformando estas vidas em novas criaturas, enchendo estas vidas vazias de sentido, enchendo de sentido existencial, enchendo de prazer, de satisfação e alegria nele. Que nós possamos entender estas verdades, amados, através da palavra de Deus. Quero deixar 3 lições práticas para nós nessa meditação. Assim como Jesus foi convidado a fazer parte desta casa, deste casamento, desta família, convide sempre Jesus a fazer parte de sua vida. Assim como Jesus ele foi convidado a fazer parte deste casamento, desta nova família que se iniciava, você possa convidar Jesus sempre a fazer parte da sua vida, a sempre estar presente em sua vida. Segunda lição, eu quero deixar para nós. Experimente o poder transformador de Jesus através do Evangelho. Somente através de Jesus, através do poder de Jesus, operado através do Evangelho, nós podemos experimentar o poder transformador de Jesus. Que este Evangelho poderoso e glorioso, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas,
venha cada vez mais estar nos transformando, nos moldando, para que nós venhamos estar cada vez mais nos tornando semelhantes a Cristo em tudo, amados. Que nós possamos entender somente através do poder do Evangelho, nós experimentaremos o poder transformador de Jesus em nossas vidas. Terceira lição: prazer e satisfação só encontramos em Jesus Cristo. O verdadeiro prazer e satisfação da vida só encontramos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, amados, continuar crendo, confiando no Senhor. Que nós venhamos a ser cada vez mais transformados pelo poder glorioso que há em Jesus, através do seu maravilhoso Evangelho. Que nós possamos cada vez mais continuar buscando prazer e satisfação em Deus. Que nós possamos entender as verdades maravilhosas do Evangelho. Que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus. Que venhamos a fazer todos os dias da nossa vida um convite a Jesus a estar presente em nossas vidas, a fazer parte de nossas vidas em toda e qualquer situação. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça através de sua maravilhosa palavra.